Entre quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, 17 pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas na Praia do Francês, lá em Marechal Deodoro, com queimaduras de caravelas marinhas. Olha elas aqui, ó. A visita delas tem sido cada vez mais comum em praias do litoral sul aqui do nosso estado. Eu vou trazer o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, para que o Ivan Lemos possa nos explicar detalhes. Por exemplo, os banhistas devem ter muito cuidado com esse animal porque ele causa realmente um ardor muito forte, né? Dependendo da área que ele atingir, é uma coisa absurda, né, Ivan? Exatamente, Wilson. É uma intoxicação, né? Ele solta uma toxina e isso causa aquela sensação de queimadura. Você citou aí de quarta para quinta-feira, mas os números são muito maiores, porque todos os dias estão acontecendo essas queimaduras por caravelas nas praias de Alagoas, principalmente aqui na região metropolitana, Marechal Deodoro, Praia do Francês e também aqui Pajuçara, Ponta Verde. Hoje pela manhã, por exemplo, várias caravelas apareceram na areia na Praia do Francês. Vou conversar agora com o Sargento Wellington, que é do Batalhão de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros. Sargento, bom dia. Tem que tomar cuidado porque hoje de manhã, por exemplo, como o senhor estava me dizendo antes da gente entrar ao vivo, são várias ali na Praia do Francês. Sim, com essa mudança de temperatura, normalmente as caravelas elas se aproximam mais da costa. Então, assim, o cuidado que a gente indica é que as pessoas observem na hora que estiver tomando banho, mas a caravela vai estar no ambiente natural dela. O que a gente pode orientar as pessoas é que se acontecer de a caravela grudar no corpo, aí a gente tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para que aquela toxina não aumente, né? E o que a gente sempre tem orientado, porque as pessoas chegam aqui às vezes com creme dental, às vezes colocam bebida alcoólica, água corrente, mas o mais indicado para esse tipo de ocorrência é o vinagre. Por quê? Porque o vinagre vai diminuir a sensação de ardência ali e vai diminuir o aumento da toxina. Ou seja, não adianta botar gelo, não adianta fazer nada que não seja isso, porque a sensação de queimadura ela pode ser maior. Ela pode ser maior. A bolsa de gelo ela pode ser colocada de maneira secundária. Primeiro a gente aplica o vinagre, tá certo? Aí secundariamente você pode colocar o gelo numa bolsa e colocar naquele local. Mas se a pessoa é muito alérgica e aquela alergia, porque o que é que aparece? Umas bolhas, né? Começa a ficar bem ardido ali. Se a pessoa tem uma reação alérgica, o indicado é que ela procure o médico, né? Além de fazer esse tratamento. É comum nessa época do ano, né? O senhor estava citando que essa questão da mudança de temperatura, a temperatura da água do mar também contribui, então é comum nessa época que essas caravelas apareçam. É muito comum. Na verdade, a gente aumenta aí as ocorrências em 200% ou mais. Muito comum. Então as pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, mas se acontecer, é fazer isso que a gente já falou. Tempo chuvoso, a água está meio turva, então mesmo que o tempo abra, né, o sol apareça, a água ainda deve ficar meio turva, então tem que tomar esse cuidado na hora de entrar, porque é o ambiente delas, né? É o ambiente delas, né? Se a pessoa vai entrar no mar, precisa ter alguns cuidados, agora sabendo que muito provavelmente pode acontecer. Sargento, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, é comum nessa época do ano que as caravelas apareçam. Hoje de manhã, por exemplo, são várias na Praia do Francês. E como o sargento disse, aconteceu, foi intoxicado, queimado, digamos assim, pela caravela, usar o vinagre. Isso sim pode diminuir aquela sensação de queimadura. Qualquer outra coisa pode provocar o contrário. E se tiver algum problema maior, uma alergia, uma complicação, procurar atendimento médico. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan, perfeito. Porque o vinagre, porque ele entra numa reação, né, por ser bastante cítrico, né, e ácido, ele entra em reação com a toxina que é colocada no corpo pelos tentáculos da chamada cebola, né, a água-viva, enfim. E aí diminui um pouco mais a ardência, depois você bota o gelo e ele espera, depois de uma hora e meia, essa dor de ardência, de queimadura, diminui ou até desaparece. Mas é como você bem disse, e o próprio sargento também, né, Ivan? Se você tem algum problema ou é alérgico, isso pode causar mais problemas para você, não hesite. Vá imediatamente a um posto de saúde, conte o que aconteceu, para que o médico possa também te ajudar melhor
melhor antes que aconteça realmente o pior. Obrigado, Ivan. Você volta daqui a pouquinho. Agradeço ao sargento também pelas explicações. Muito vento, chuva forte, acontece, o vento acaba empurrando essas caravelas todas aqui para o nosso litoral. E aí você dá um mergulho, você menos espera quando você sobe, os tentáculozinhos pegam em você, meu irmão, arde pra caramba, viu? Muito bem.